Olá pessoal, estou aqui para passar um pouquinho para vocês sobre as aulas que vocês estão assistindo da Sedu, né? Então eu vou explicar para vocês resolverem de forma mais fácil os exercícios, tá? O que vocês têm que lembrar? Que substâncias ácidas, tá? Geralmente HX, esse X pode ser qualquer elemento químico. Então, geralmente substâncias ácidas, segundo Arrhenius, ele libera H+, ok? E toda substância básica vai ter que liberar OH-. Quanto mais H+ a substância liberar, mais forte o ácido. Quanto mais OH- a substância liberar, mais forte vai ser a base, ok? Nem tudo que tem OH é base. Para ser uma base, ela tem que estar ligada a um metal ou ao NH4+, tá bom? Então, tem que ser um elemento metálico para ser uma base, ou NH4+, tem que fazer ligação iônica. E o ácido tem que liberar H+. Então, quanto mais forte o ácido, mais H+ ele libera. Quanto mais forte a base, mais hidroxila, né, ela libera, ok? Então, essa é a diferença entre um ácido e uma base. A todo momento a gente convive com substâncias ácidas e substâncias básicas. Então, você visualizou que a substância tem H+ sendo liberado, nós dizemos que é uma substância ácida. Você visualizou que a substância está liberando OH-, então nós temos uma substância básica. E isso gera uma constante de equilíbrio, ok? Que a gente chama de Ka, constante de equilíbrio ácida. K representando a constante e A o ácido. O que você precisa saber sobre o Ka? Que quanto maior o valor de Ka, mais forte será o ácido, certo? Por que isso? Porque quando eu monto a expressãozinha de equilíbrio de constante, você não precisa se preocupar com isso, o H+, olha só, ele é proporcional ao Ka. Então, se eu aumentar a quantidade de H+, também vai aumentar o valor de Ka. Lembra que eu falei? Quanto mais H+, mais forte é o ácido. Então, quanto maior o valor da constante, mais forte é o ácido, certo? Muito bem. Kb é muito parecido com a constante ácida, ok? Então nós temos aqui a constante básica. Quanto maior o valor de Kb, mais forte será a base. Por que isso? Porque a hidroxila é proporcional ao Kb, mesma coisa que eu falei. Então, se eu aumentar a quantidade de hidroxila, vai aumentar também a constante. E isso faz a base ser mais forte. Então, recapitulando. Quanto maior o valor do Ka, mais forte é o ácido. Quanto maior o valor do Kb, mais forte é a base. É isso que você tem que lembrar, tá legal? Olha só, eu passei um exemplinho aqui. Nós temos o ácido fluorídrico, ácido acético, certo? Ah, professor, mas tem OH. Não é OH, hein? É OOH. É um ácido carboxílico. E o ácido carbônico. E aí eu dei o valor do Ka. Para essas três substâncias. Vejam que está em notação científica. Então, revise em notação científica, porque nessa nossa matéria tem muita notação científica, certo? Muito bem. Qual desses três valores é o maior? Analise aí. Qual desses ácidos seria o mais forte? Quem falou que é esse? Acertou. Então, HF é o mais forte entre esses. Ok? Qual seria o mais fraco de todos? Quem falou o ácido acético, que é o do meio, acertou. Então, esse seria o mais fraco. Ok? Então, assim que você identifica. Quanto maior o valor do Ka, mais forte o ácido. Quanto menor o valor do Ka, mais fraco o ácido. Certo? Simples, né? Muito bem.
Nós temos também nas aulas a aula sobre o pH e pOH. O que é o pH? É uma escala que foi desenvolvida para classificar a substância em ácida, básica ou neutra. Essa escala ela vai de 0 a 14 e ela pode ter a escala de pH e a escala de pOH, certo? A escala de pH indica a quantidade de H+, ok? Quanto mais próximo do zero, ou seja, quanto menor o pH, mais forte é o ácido. Quanto mais próximo do 14, mais forte é a base. E quanto mais próximo do 7, mais neutro eles são, tanto o ácido quanto a base, ok? Então, quanto mais perto do zero, mais forte o ácido. Quanto mais perto do 14, mais forte a base. E quanto mais próximo do 7, neutro. A escala de pOH é invertida, já que ela indica a quantidade de OH-. E a quantidade de H+ e de OH-, elas têm que se equivaler. Por isso que nós temos aqui, ó, que pH mais pOH tem que dar 14, por isso que é invertido. Se você pegar um suco de limão tem o pH aproximadamente 4, entre 4 e 5, certo? Ele é uma substância ácida, ó, 4 é perto do zero, então é uma substância ácida. Qual que seria o valor do pOH? Se o pH vale 4, pOH é o que eu quero descobrir, igual a 14. Como que ficaria essa continha? pOH é igual a 14 menos 4, certo? Daria 10. Onde que ficaria o 10 na escala de pOH? Aqui. E a escala de pOH 10 é ácido. 4 é ácido. Então o suco de limão ele vai ser ácido em qualquer escala, tá? As duas se completam. Então se eu tivesse o pH 4, pOH vai ser 10. Porque eu somando os dois tem que chegar a 14. Tudo bem, pessoal? Então lembre-se disso, hein? As duas escalas se completam. E eu indico que você grave apenas a escala de pH, que é a que mais se cobra, certo? Para a gente calcular o pH e o pOH, nós temos essa formulinha. pH igual a menos log de H+, e pOH igual a menos log de OH-. Ah, professor, vou ter que usar log, é muito difícil. Não, aqui na química o log é bem fácil, bem simples. Olha só, primeiro exemplo. Calcule o pH de uma solução que apresenta H+ igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Sempre que ele apresentar esse 1, você pode descartar o 1. Porque o log de 1 é 0. Então ele não vai interferir na nossa continha, tá bom? Então nós vamos usar a fórmula pH igual a menos log de H+. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque ele já me deu a concentração de H+. Então pH é igual a menos log de 10 a menos 4, certo? Como que eu resolvo isso? Bem simples. O menos você repete da fórmula. O menos 4, que é o expoente, você vai passar ele aqui para frente do log. Menos 4 vezes o log de 10. Certo? Só que log de 10 é 1. Ó, log de 10 é sempre 1. Então, pH vai ser igual a menos vezes menos, mais. Vezes 1, 4. Então, pH aqui seria 4. Tá vendo? Então, você não precisa fazer muita conta. Qual é o macete? Sempre que for 10 elevado a um número negativo, esse número negativo vai ser o pH ou o pOH. Então, se eu dissesse que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 6 mol por litro, o pH seria 6. É só pegar o número do expoente e transformar ele para positivo. Se eu dissesse que o OH-
é igual a 10 a menos 2, eu não posso achar o pH, porque ele me deu OH menos. Então eu vou achar o POH. POH vai ser 2. Olha só. Qual vai ser o pH? É o que falta para chegar a 14. Quanto que falta para chegar a 14? 12. Certo? Então, quando ele te der 10 elevado a menos e algum número, você não precisa fazer essa continha toda. Basta transformar o expoente para número positivo. Beleza? Muito bem. Exemplo número 2. Um produto de limpeza apresenta a concentração de OH- igual a 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Sabendo disso, determine o pH desse produto. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora, olha só, ele me deu OH-. Se ele me deu OH-, primeiro eu calculo POH, menos log de OH-. Certo? Então, se ele der OH-, você calcula o POH. Se ele der H+, você calcula o pH. Então, POH é igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 5. Nesse ponto aqui, você vai ter que separar o log aqui no vezes. Você vai ter que separar o log, olha só, aqui no vezes. Então, como que vai ficar? POH igual a menos log de 2 mais menos log de 10 a menos 5. Essa parte aqui é igual a que eu acabei de explicar no exemplo 1. Então, vamos lá. POH vai ser igual a menos, continua, o log de 2 ele deu aqui no problema, 0,3. Então, no lugar de log de 2, 0,3. Mais, o que a gente viu aqui? Menos log de 10 a menos 5. Não é esse número aqui, expoente, o menos 5, positivo? Então, você já faz direto, não precisa ficar tendo trabalho. 5. Então, POH vai ser igual a 5 menos 0,3, 4,7. Mas ele quer saber o pH, ok? Ele quer saber o pH. Então, é o que falta para chegar a 14. Quanto que falta para chegar a 14? 9,3. Então, pH, 9,3. Certo? Esse é uma outra forma possível. Qual é a terceira forma possível? Essa. Certa solução de ácido cianídrico HCN apresenta a concentração de 0,01 mol por litro. Calcule o valor de pH, sabendo que o ácido está 3% ionizado. Nesse caso, ele não me deu a concentração de H+, e nem de OH-, mas ele me deu o HCN. Ele me deu o HCN. HCN se ioniza em H+ e CN-. Ok? Em H+ e CN-. Já que é um ácido, certo? Então, eu tenho aqui o valor de H+. Qual é a concentração do ácido? 0,01 mol por litro. Ele disse que 3% estão ionizados, ou seja, 3% desse valor se transformou em íons. Ok? O que você vai fazer então? Uma regrinha de 3. 0,01 mol por litro é 100%. 3% é quanto? X. Ok? Então, 100x é igual, multiplica cruzado, né? 0,03. X é igual a 0,03 dividido por 100. Então, x é igual a 0,0003, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Sempre transforme para notação científica. Então, quanto de H+ eu tenho? 3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Se você tem agora o valor de H+, você pode calcular o quê? O pH. Menos log de H+. Tipo a gente fez no exemplo 2. Então, pH é igual a menos log de 3 vezes 10 a menos 4. pH
é igual a menos log de 3 mais menos log de 10 a menos 4. Certo? pH vai ser igual, o menos continua, log de 3 foi dado no problema, 0,47. Mais, como que fica essa parte? O número do expoente fica positivo, então mais 4. Então pH é igual a 3,53. Então aqui sim eu encontro o pH. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Um abraço.